Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pia, sou trabalhador da Casa Fraternidade Terceiro Milênio aí desde 1991. Pois é, e hoje eu irei palestrar para vocês o assunto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Só que antes disso, pessoal, se você ainda não se inscreveu no canal YouTube Fraternidade Terceiro Milênio, faça isso agora. Assim, você estará sempre recebendo os avisos dos próximos eventos da casa, tanto no canal quanto na própria casa, tá? Pessoal, então agora eu irei fazer uma abertura, mas antes disso, deixa eu só apresentar para vocês o conteúdo do capítulo, tá? Quais são os tópicos a serem abordados, tá bom? Vamos lá? Então, capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Os assuntos a serem abordados explanados são diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da Terra, causas das misérias humanas. Aí vem as instruções dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Agora iremos para a nossa abertura. Vamos então agora buscarmos uma posição confortável para o nosso corpo, para que nós possamos, de maneira relaxada, assistirmos à palestra de hoje. E, para darmos início, vamos primeiramente fechar os nossos olhos e nossa atenção voltar para dentro de nós. E com isso, nós trataremos de alinharmos corpo, mente e espírito. Vamos aquietar os nossos pensamentos, vamos agora diminuir a nossa respiração vagarosamente, vamos inalando, inspirando e expirando o ar, enchendo os nossos pulmões, oxigenando o nosso corpo. E assim, desta maneira, vamos permitir que o nosso espírito receba as informações de hoje para refletir, para meditar a respeito, tanto o que está acontecendo externamente, quanto o que ocorre internamente. E assim, vamos dar início mentalizando a chama violeta. E esta chama é uma chama que faz a higienização, a limpeza, a transmutação das energias densas. Então vamos mentalizar uma chama violeta, que ela vem do alto, e vamos senti-la tanto no ambiente de nossos lares, fazendo uma limpeza, uma transmutação, uma higienização, assim como dentro de nós. E também vamos fazer uma mentalização à nossa casa Fraternidade Terceiro Milênio. Após essa chama violeta, que faz a transmutação de energias densas, paradas, formas, pensamentos, vamos agora sentir a aproximação da chama trina com o rosa do amor, o amarelo que vem para nos esclarecer, nos dar o discernimento, nos dar o conhecimento na nossa mente, e o azul que acalma, que relaxa, o azul que nos faz acalmar. Vamos sentir então a presença da luz verde da cura, esse verde das matas, onde lá encontra-se toda a cura necessária. E vamos sentir essa luz verde
sendo depositada na nossa região gástrica. O rubi dourado, que fortalece nossa fé. E um banho de uma chama branca cristalina que faz uma proteção em nossos lares, em nossa mente, e alinhados assim, vamos permitir a presença de nosso mentor, a presença dos mentores da casa, e assim também nosso espírito, nossa mente voltados para as equipes médicas do plano espiritual, as equipes de sustentação do plano espiritual, para o momento que agora acontece no nosso planeta Terra. Nós daremos início com a prece: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Graças a Deus. Vamos também banhar os nossos lares, a nossa mente, com o manto rosa de Maria e com esta luz rosa que estamos visualizando. Vamos fazer a prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora na hora de nossa passagem e ascensão. Que assim seja, graças a Deus. E pessoal, todos bem? Depois dessa abertura, relaxados, focados para assimilarem aí as palavras que serão ditas hoje nesta palestra. Bom, primeiramente eu vou iniciar então com um trecho em que Jesus menciona justamente há muitas moradas na casa de meu Pai. E a partir daí faremos a explanação das palavras, tanto das instruções dos Espíritos, quanto dos esclarecimentos que se encontram no Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Vamos lá? Então inicia com este trecho, tá? Do Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. E desse trecho, muito bonito por sinal, nós seguimos com o primeiro tópico: diferentes estados da alma na erraticidade. Tá? Vamos considerar erraticidade, lógico, no sentido da palavra, é como se fosse assim, uma alma vagante, que está vagando sem um destino já determinado. Mas é claro, pessoal, que tudo que está inserido neste universo, ele tem um propósito. Então, até essa erraticidade, ela tem um propósito. Então, lógico, diferente de dizer assim que um barco errante no oceano, ou seja, como se ele estivesse à deriva, vamos considerar pela espiritualidade, por aquilo que a gente conhece, o que nos é dado a conhecer, essa erraticidade, ela tem um propósito. Né? Ela já é algo definido, né, neste plano quase que infinito de evolução. Tá? Então vamos lá. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele
neles encarnam, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Então esse parágrafo ele é bem interessante, porque já considera o universo e os seus corpos que ali habitam, né, os corpos celestes. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. E quando a gente considera que a palavra adiantamento é o progresso da sua reforma íntima, então nós estamos considerando que eles estão progredindo. Tá? E qual que é o ponto, qual que é o polo oposto? O livre-arbítrio, no sentido de Deus, né, neste plano quase que infinito de evolução moral, evolução espiritual moral, ele também nos entregou o livre-arbítrio para que, lógico, para que o esforço seja nosso, ou seja, para que o desafio seja nosso em progredirmos. Então, não há coisa mais desafiadora e algo assim mais certo do que eu progredir pelas minhas próprias mãos, né? Pela minha própria decisão. Tá? Tá bom, pessoal? Tudo bem até aí? Próximo parágrafo. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viverão, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Bom, pessoal, cá estou com minha lousinha de aulas online, né? Todo professor gosta de uma lousa. Então, aqui, pegando esses primeiros parágrafos, eu tenho aqui dois exemplos bem básicos, mas que já vão despertar aí o seu interesse, já vão despertar aí a sua mente nesse assunto, tá? Então, espírito, universo, ele está na sua erraticidade e temos dois planetas aqui, tá? Então, o que acontece? Como eu havia meio que dito, que essa erraticidade, ele está vagando, não é desproposital, tem um propósito, tá? Tem um porquê. Então não é assim vagando por vagar. Mas vamos supor que ele esteja, primeiramente, neste planeta, ocorreu o desencarne, vai para o universo e, de acordo com o seu nível moral, o seu estágio, no momento em que ele se encontra, ele possa, por um motivo positivo ou por um motivo até negativo, ele deva se deslocar para um outro planeta. Tá? Então, e vice-versa. Então, de repente, ele está aqui nesse planeta, desencarnou, erraticidade no universo, de acordo com o processo de reforma íntima, o processo evolutivo dele, ele possa seguir para um outro planeta. Pessoal, devido a essa pluralidade, tanto de espíritos, de níveis, de tudo, né? Até porque o universo é infinito, pode tanto ocorrer de ele estar aqui num planeta muito bom, moralmente falando, já no nível de percepção do universo e de percepção de espiritualidade muito bom, porém, fica mais interessante
para o espírito seguir adiante sem pular etapas, que ele, vamos supor assim, retorne para um planeta mais denso. Tá? E aí temos o outro lado, como foi dito, de um planeta também desperto ou denso, em que o espírito já tenha alcançado um nível moral em que ele faça aquele processo de ascensão, ou seja, ele siga para um próximo estágio muito mais próximo da realidade, ou seja, daquela ascensão, daquele mundo mais sutil, né? Para ele seguir o seu processo, né, no universo. Porém, essas palavras também indicam que a pessoa, né, o espírito, perdão, ela continua no mesmo planeta, mas encarnando em moradas distintas, ou seja, eu estou nesta morada, neste envoltório carnal, ocorre o desencarne, estou na erraticidade do universo, mais próximo ainda ao mesmo planeta. Então eu sigo encarnando neste planeta para quê? Para o meu processo de reforma íntima. E, lógico, quando falamos no mesmo planeta, nós temos a ação do mesmo livre-arbítrio. Então, vamos dizer assim, é mais desafiador. Tá? Por quê? Porque temos a reforma íntima, mas nós temos também o livre-arbítrio. E como havia sido dito no texto, né, a pessoa ainda está enraizada na materialidade. Mas é o nosso desafio. Né? É o nosso desafio do processo de evolução no universo. E aí, gostaram da luzinha? Ela ajuda bastante em algumas horas para podermos ter uma primeira visualização, né, que auxilie depois a pensarmos sobre o assunto, né, meditarmos sobre o assunto. Mas, graças à ciência, hoje fica mais fácil libertarmos a nossa mente, abrirmos a nossa mente para esse assunto. Há questões de décadas, esse assunto é um assunto muito fechado, dizer assim, de mundos habitados. Lógico que o Evangelho segundo o Espiritismo e outras linhas de progresso espiritual, linhas religiosas, já tinham tanto o tema da encarnação como um fator necessário para esse processo evolutivo, como outras moradas também no universo, visto que apenas pelo céu estrelado, ou quando se passava um cometa, ou justamente por nossa estrela Sol brilhando no céu, não tinha como, depois de muito tempo de utilizar aqui nossa mente, considerar que somente assim, somente na Terra, neste mundo, houvesse habitantes. Tá? Então, e hoje, lógico, a ciência, ela já tem, já também uma questão de décadas, ela já tem não somente o termo exoplaneta, considerando planetas semelhantes à Terra, no sentido de atmosfera, no sentido de água, no sentido de minerais, e todo um ecossistema que possibilite vida, como já é mapeado no universo esses exoplanetas ou estrelas semelhantes ao Sol, né? Porque tudo parte desse conjunto, né? da irradiação da estrela, no caso, nossa estrela Sol, da distância desse planeta, e que tudo acaba gerando um ambiente favorável para o nascimento de uma vida, lógico, uma vida conforme igual à nossa, tá? Mas que já também não se descarta outros modelos de vida, né? No sentido de vida diferente à nossa, mas que vive. Né? Tá? Então agora vamos para o terceiro tópico. Tá? Vamos lá? O terceiro tópico, pessoal, diferentes categorias de mundos habitados. E aqui o texto ele acaba ficando mais próximo da nossa realidade. Tá? Então, do ensino dado pelos espíritos, resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos
quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Entre eles, há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que lhes são mais ou menos superiores a todos os respeitos. Então, nós tiramos a Terra como centro do universo, apenas com essa introdução, e nós percebemos que se nós nos considerávamos muito inteligentes ou muito evoluídos, nós agora entendemos que pela pluralidade de mundos, nós estamos caminhando, mas nós ainda temos pontos a melhorar. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que esta se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Nos mundos intermédios, misturam-se o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos que os habitam. Embora se não possa fazer dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, contudo, em virtude do estado em que se acham e da destinação que trazem, tomando por base os matizes mais salientes, dividi-los, de modo geral, como segue. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiação e provas, onde domina o mal. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes ou divinos. Habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e provas, razão porque aí vivem o homem a braços com tantas misérias. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado, e assim por diante, até que cheguem ao estado de puros espíritos. São outras tantas estações, em cada uma das quais se lhes deparam elementos de progresso apropriados ao adiantamento que já conquistaram. É-lhes uma recompensa ascenderem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo o prolongarem a sua permanência em um mundo desgraçado, ou serem relegados para outro ainda mais infeliz do que aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Esse trecho final, eu sei que nós passamos por vários assuntos e eu acabei não fazendo minhas considerações, mas vamos de trás para frente. Nessa parte aqui, nós temos palavras fortes como desgraçado, castigo, ou mal, né? Então, assim, nós temos palavras assim que marcam, né? que nos dão a atenção. Mas lembrem-se, do mesmo jeito, no final fala, aquele a que se veem impedidos de voltar quando se obstinaram no mal. Então ele fecha esse texto justamente no sentido de toda ação tem uma reação. Então quando se menciona em castigo, não é algo ou alguém no mundo espiritual que o castiga, mas é a partir das ações, devido a um livre-arbítrio, devido às paixões, né, que nós consideramos assim os instintos, acaba havendo um resultado ou uma reação penosa em termos de progresso espiritual e de progresso moral. Né?
O ponto interessante nesse caso é quando a pessoa ela se encontra em um momento atribulado e algo faz com que ela repense, né? E nesse repensar, a pessoa ela começa a entender que as reações que levaram, né, esses resultados que levaram essas atribulações, de repente foi de acordo com algumas ações tomadas, né? Isso já é um progresso, já é subir um degrau, né? Então, terminando aqui, então não considere assim, a desgraça, um mundo desgraçado ou castigo como algo muito exterior, mas sim algo que acaba te atingindo ou te afligindo, muitas vezes resultado de algumas ações. Agora, como eu havia dito, algumas coisas desse plano espiritual nós sabemos em consciência, mas estamos em um momento de progresso espiritual que há também as ações tomadas e que para nós ainda está inconsciente. Ações, de repente, tomadas em outras moradas, em outras vidas, né? E que de repente acabam surgindo meio que de surpresa, tá bom? Destinação da Terra, causas das misérias humanas. Muitos se admiram de que na Terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza, e daí concluem que a espécie humana, bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Por isso que eu não fiz comentários anteriores quando ele menciona que a Terra seria um planeta de expiação ou provas, porque já basta as nossas expiações e as nossas provas para cuidar, né? Então, que é interessante refletir sobre isso, meditar, argumentar, discutir, ou até comentar, não, ela não é mais um planeta de provas ou expiação. Lógico, é muito interessante. Mas, como ele menciona, nós somos uma pequena fração dessa humanidade que habita os planetas e nós estamos sempre passando por situações, por adversidades, tanto de causa humana quanto de causa natural. Então, é lógico que quando nós vamos falar de humanidade em relação aos tantos planetas já habitados, o tema é muito extenso, pessoal. Então, lógico, não basta apenas um encontro desses para falarmos a respeito, né? Mas que ele é muito interessante, hoje já é muito mais acessível essa compreensão com evidências do que quando foi, de repente, publicado, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas o mais incrível é que as informações casam, né, as informações elas acabam sendo bem atuais e, e, e é por aí, tá bom? Vamos lá, 7. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Então, aqui é bem interessante porque como eu havia mencionado que graças à internet, globalização, a quantidade de informações que você consegue na hora sobre todos os países que seja possível, né? Você acaba também considerando que, olha, realmente o planeta Terra ele está numa desgraça, né? Mas é como ele menciona,
tudo precisa ser pesado e medido, né? Então, entendam que nós já tivemos momentos em que realmente a violência ela era muito mais existente e de uma maneira assim muito mais normal, no sentido de guerras, de invasões, né, de povos invadindo outros povos. E lógico, hoje o que ocorre? Hoje nós temos algumas notícias sobre violência e nos agridem, né? Mas se formos pesar na questão de quando a violência de se invadir um povo ocorria de uma maneira muito normal para você construir um império, né? Todos os impérios que já aconteceram, ou escravizar toda uma população, e hoje nós ficamos agredidos, nós ficamos sentidos quando ouvimos uma situação de notícia de que X família escravizava uma criança que eles meio que adotaram, e a gente se sente. Então, entendam assim, o nosso progresso moral, no sentido de a média, ela reduziu, mas nos impressiona. Então, é um parâmetro de dizer, realmente, nós estamos em uma ascensão moral, geral, né? Porque existem os acordos entre países para não haver invasões, mas antigamente, né, na história antiga, o que ocorriam eram sempre invasões e sempre um império derrotando outro império. Tá? Então nós fazendo esse breve comparativo de que nós ficamos agredidos, nós ficamos sentidos quando vemos uma notícia de um rapaz maltratando um animal doméstico. Então quer dizer que o nosso espírito, a nossa mente, ela já está numa ascensão moral, né? Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêm-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso, e compreender-se-á porque as aflições sobrelevam aos gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E, do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. Bom, pessoal, nesse caso, é como eu havia dito, na questão da encarnação de uma morada, ou seja, de um estado em um corpo carnal, desencarna, encarna em outro corpo, né, carnal, né, encarna em outro corpo, no mesmo planeta. Então, o que acontece, pessoal? O nosso livre-arbítrio, como eu falei, ele é mais desafiador. Por quê? Porque nós estamos carregando conosco alguns vícios, né, algumas paixões, alguns instintos, por assim dizer, tanto geneticamente devido à família, né, que foi escolhida para o encarne, quanto as recordações espirituais do mesmo planeta. Mas, como ele falou, não vai ser infinita essa encarnação no mesmo planeta. Mas, ao mesmo tempo, o homem deixará a Terra, aqui no caso do homem seria a humanidade, deixaria a Terra quando estivesse, né, curado de suas enfermidades morais. E aí cabe a nós essa busca de quais são essas enfermidades morais. Mas é como eu já exemplifiquei no sentido de, se você vê uma notícia ou um acontecimento que fere o seu coração, ou seja, você fica aturdido, você se sente mal no sentido de a situação estar acontecendo, faz uma prece devido a essa adversidade que está acontecendo, já é o quê? Um avanço, né? Já é uma cura no sentido moral, ou seja, você está sentindo, você faz uma prece,
A ação da prece também é uma evolução espiritual. Você orar pelos demais, pelos necessitados ou pelos não necessitados. Tá? Então, sempre pese dessa maneira. Quando é mencionado a respeito de se você se encontra num hospital, você só se depara com enfermos, que lá é o lugar para a cura dos enfermos, e de repente você tem a visão de que a Terra, que o planeta, é isso. Né? Então nós também não temos que ter essa decepção, né, como às vezes acontece, no sentido de que a humanidade ela não, vamos dizer assim, ela não deveria ter existido, né? Então nós temos aquele momento desabafo, né? Porque acabamos a cada passo que a humanidade alcança, ou seja, nós estamos num momento de redução de comer carne, ou seja, temos aquela a questão da coleta do lixo seletivo, né? Então nós temos momentos assim nós temos algumas situações em que nós falamos, nossa, a progressão moral está em alta, mas de repente acontecem sempre uma adversidade. Então é sempre esse duelo, né? Que aí de repente existem as pessoas que acabam desabafando, nossa, a humanidade. Mas é como ele falou, nós não podemos comparar somente pela humanidade que está na Terra em relação a toda a humanidade que habita os outros planetas. Tá? E nesse sentido, ele diz que ele está querendo interpretar que o envoltório humano, essa forma humana, ela é uma forma em que possibilita o encarne de espíritos para o seu avanço moral e espiritual. Por quê? Porque também nós temos espíritos nos animais. Mas o envoltório do animal, a mente do animal, a função, dependendo do animal ser doméstico ou selvagem, ele tem os seus avanços para aquele envoltório. Né? Tá bom? E agora, pessoal, chegamos nas instruções dos espíritos. Vamos ler? Mundos inferiores e mundos superiores. Considere sempre aquela polarização, tá, pessoal? Então, lembre-se no sentido de os espíritos, né, passam a mensagem, é decodificada, e eles sabem que nós temos essa polarização. Nós estamos nesse momento na Terra de polarizar o bem e o mal. Né? E nós caminhamos no meio, né, na linha do meio. Então, por isso que ele considera mundos inferiores e mundos superiores. Mas entendam que tudo são mundos. Né? Então, é como se nós pudéssemos dizer assim, existem ações apropriadas e ações inapropriadas, devido ao livre-arbítrio. Né? Mas, lógico, a partir do momento que nós ascendemos, nós acabamos saindo um pouco dessa questão de mal e bem. Né? E, lógico, nesse caso, os espíritos nos instruem no sentido de mundos inferiores e mundos superiores, sempre de acordo com um referencial. Mas é lógico que o mundo inferior, em termos de universo, ele precisa ter, no caso, se formos falar de um corpo celeste, ele tem as mesmas qualidades que um mundo inferior tem as mesmas qualidades que um mundo superior. Tá? Então, é mais a questão moral, tá bom? A qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Tal mundo é inferior ou superior com referência aos que eles estão acima ou abaixo na escala progressiva. Então vejam que é um parâmetro apenas de compreensão da nossa forma de enxergar o processo evolutivo. Tomada a Terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes na condição das raças selvagens ou das nações bárbaras que ainda entre nós se encontram, restos do estado primitivo do nosso orbe. E aí, pessoal, também é muito interessante nós não compararmos raças selvagens com o indígena que ainda habita numa floresta, floresta amazônica, em que ele está em perfeita harmonia e equilíbrio com o meio em que habita. Mas considere raças selvagens ou nações bárbaras
aquelas que querem obter, né, algo a partir de tomar, né, de alguém. Então, entendo assim, não vamos considerar o termo raça selvagem é o índio, tá? Pelo contrário, tá bom? Nos mais atrasados, são de certo modos rudimentares os seres que os habitam. Revestem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções do justo e do injusto. A força bruta é, entre eles, a única lei. Então é só você considerar quais, vamos dizer assim, quais nações, né, ainda se utilizam muito da força bruta, e levando em conta que existem até leis, dependendo do país, em que é de direito apedrejar alguém. Então, carentes de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista de alimentos. Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz latente a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida, de um ente supremo. Esse instinto basta para torná-los superiores uns aos outros e para lhes preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Então, percebam nesse final, crianças que estão a crescer, a questão de uma outra referência. Ele sai do polo bem e mal, né, ou bom e mal, e ele vai para um ponto de maturidade. Né? Então, mais crianças que estão a crescer. Tá? Entre os degraus inferiores e os mais elevados, inúmeros outros há. Como eu falei, não há o absoluto. A pluralidade de espíritos, pluralidade de planetas, né? Inúmeros outros há. E difícil é reconhecer-se nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que, num homem adulto, se custa a reconhecer o embrião. Muito interessante esse ponto, porque realmente, a cada etapa, isso num processo, num processo universal de ascensão moral, nós vemos realmente a questão dos espíritos se tornarem mais sutis e mais energia, e eles acabam deixando uma forma anatômica, né? uma forma que você considere se é o que um humanoide, e eles passam a ter mais apenas um envoltório e um brilho, né? Isso conforme relatos, tá? Conforme descrições, conforme bibliografia, tá bom? Nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da Terra. Como por toda parte, a forma corpórea aí é sempre a humana, mas embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. No nosso caso, esse embelezamento ele acaba, vamos dizer assim, acaba indo para a artificialidade. Então, nós achamos que o embelezamento ou que o aperfeiçoamento é pelo lado artificial, mas é por causa do momento que estamos vivendo. Né? O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, conseguintemente, sujeito às necessidades, nem às doenças ou deteriorações que a predominância da matéria provoca. Pessoal, então, pegando um pouco do gancho dos outros habitantes de outras moradas, é o que ocorre. Existem testemunhos em que, tanto a nível de mediunidade, ou a nível mediúnico, ou fisicamente, em que eles dizem ter uma idade muito mais avançada, ou eles alcançam idades muito mais avançadas que a nossa, justamente pela falta de algumas adversidades que nós ainda temos de passar. Né? Mais apurados os sentidos, são aptos a percepções a que neste mundo a grosseria da matéria obsta. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, bem dizer, pela superfície ou plana na atmosfera, sem qualquer outro esforço além do da vontade.
conforme se representam os anjos ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Os homens conservam a seu grado os traços de suas passadas migrações e se mostram a seus amigos tais quais estes o conheceram, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas. Em lugar de semblantes descurados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam com o fulgor que os pintores hão figurado no limbo ou na auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece a espíritos já muito adiantados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e quase nula a infância. Isenta de cuidados e angústias, a vida é proporcionalmente muito mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade guarda proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte, de modo algum, acarreta os horrores da decomposição. Longe de causar pavor, é considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Pessoal, aqui nessa questão da dúvida sobre o porvir, nós podemos considerar aquela questão do quem eu fui, né, na encarnação passada, ou próximo do desencarne, aonde eu vou encarnar. Né? E aqui eles não têm dúvida sobre o porvir. Né? Durante a vida, a alma, já não tendo a constringi-la à matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que a coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe consente a livre transmissão do pensamento. Bom, pessoal, isso vai muito de encontro com alguns relatos, alguns testemunhos de habitantes de outros planetas e que eles já estão nesse estágio. E aí vem aquela pergunta, mas então por que eles vêm aqui, né? Para quê? Justamente pela fraternidade, justamente pelo auxílio de um irmão já evoluído, que já passou pelo que nós passamos, e ele aprova, né? Porque como nós estamos no meio entre bem e mal, ele se apresenta para dizer, continue o seu processo moral. Então é aquele estímulo, né? Aquela motivação. Por quê? Para nós não cairmos no desânimo, na decisão do desânimo, devido ao nosso livre-arbítrio. Tá bom? Nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição, da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, olha aqui, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. E é com estas palavras que eu encerro a palestra de hoje. Tá? É um conteúdo, como eu falei, que podemos ficar falando, mostrando evidências, né, o momento que a ciência hoje ela se encontra nessa busca por exoplanetas, no lado espiritual, na atual situação. Também não poderia deixar de dar as minhas considerações sobre esse atual momento que estamos passando e confrontando com as palavras sobre os níveis de moradas e os níveis de habitantes que se encontram em determinadas moradas. Entendam também que o momento atual de desencarne coletivo também afeta e aflige, não só aqui no momento no plano físico, quanto também no plano espiritual. Não só aflige, não só as equipes médicas do mundo trabalhando dobrado, as equipes médicas do plano espiritual também estão aí com o seu trabalho firme e forte, mas é um momento que aflige a todos, é um momento de desafio a todos, porque assim como houveram as guerras mundiais e que haviam também esses desencarnes coletivos, e também as equipes, o próprio nosso lar recepcionando aquela quantidade de desencarnados, então estão todos trabalhando e nós que não fazemos parte de uma equipe médica, que não somos médicos, podemos trabalhar
na sustentação, tanto no plano espiritual quanto no plano físico, a partir de prece, a partir de vibrações. Então, sempre fazendo essa sustentação para o planeta, tanto para os que ainda continuam sadios, fazendo uma sustentação para que eles continuem sadios, para os enfermos, fazendo uma sustentação em cada estágio que eles se encontram, e também fazendo uma sustentação para a equipe da linha de frente, enfermeiros e médicos. Então, nós que estamos aqui considerando essa quarentena, que de repente nós nos encontramos como que distante dessa situação, nós em mente e espírito nós podemos fazer essa vibração, fazer essa mentalização, fazer essa sustentação, tá bom? Então, pessoal, eu vou fazer o encerramento da palestra, tá? E até uma próxima, mas essas são minhas considerações. E também, dizendo em termos da humanidade, do planeta, como vocês bem perceberam, nós ainda estamos divididos em núcleos e isso que está meio que freando esse progresso espiritual, moral, porque houve um desequilíbrio na biodiversidade causado por um ou outro habitante e que desencadeou essa mutação de vírus, né? Então, lógico, um assunto muito extenso, muito polêmico, mas assim, nós vamos sair dessa, né, mais uma vez, e preparando, né, lógico, o planeta sempre para uma melhor, tá bom? Então fiquem na paz de Deus e agora o encerramento. Amado Pai, te agradeço por mais este momento, por ter nos permitido estas palavras, estes esclarecimentos, e que assim nós possamos caminhar motivados de que tudo tem um propósito e de que há muitas moradas ainda para vivenciarmos e permitir, amado Pai, que nós possamos fazer o melhor, decidir pelo melhor para a nossa caminhada moral no universo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Vamos em paz e na fé.